Que a paz de Cristo esteja com todos. Nesta live, vou relatar o que aconteceu no país Moçambique. Nós sabemos que aqui no Brasil e em outros países, a falsa liberdade religiosa, ela entrou devagarzinho e foi fazendo a cabeça da membresia de todas as igrejas lentamente. E assim todas as igrejas, elas já estão unidas com o espiritismo, com o catolicismo, com todas as religiões promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, irmãos, lá em Moçambique ocorreu um pouco diferente. Aconteceu que os Estados Unidos, agora, ele acelerou para que todos os países promovam logo a falsa liberdade religiosa. Então, o que aconteceu em Moçambique? Em Moçambique teve uma reunião de urgência com todas as igrejas, todas juntas, e nessa reunião de urgência foram todas. Você entende quando fala todas? É todas. Foram adventistas, foram os mosmos, os batistas, todas as igrejas pentecostais, foram católicos, espíritas e também todas as religiões de afro, que a gente conhece aqui como macumbeiros e por fim, candomblé e por fim. Foram ali e todas se uniram. Você está entendendo? Todas se uniram para promover a falsa liberdade religiosa, que todas juntas promovendo a paz entre as religiões. Então, para os sinceros das igrejas, foi um choque. E alguns, ou posso dizer muitos, das igrejas não querem mais ir para as igrejas, porque viram que elas estão unidas com o espiritismo e com o papado. Então, o que acontece? Aquelas almas sinceras que estão congregando em casa ou estão desgostosos por causa da apostasia, então elas estão sedentas pela verdade. E o Ministério Quarto Anjo em Angola, então, está ganhando em Moçambique. E o Ministério Quarto Anjo em Moçambique está ganhando destaque para essas almas sinceras. Irmãos, o que acontece? Eu estou me lembrando aqui que L.G. White escreveu que nos últimos dias a mensagem de Deus ela ia ser pelo Espírito Santo, e eu estou vendo acontecendo isso. Pois tanto, agora eu vou falar de Angola, tanto em Angola como também em Moçambique, uma boa parte dos nossos irmãos foi trazido para o Ministério Quarto Anjo através de sonhos. Deus chamando eles. Não foi tanto pelo argumento, como L.G. White fala, que nos últimos dias não será
tanto pelo argumento para trazer almas para o ministério do povo de Deus, mas pelo Espírito Santo. Ou seja, nós sabemos que tanto pelo argumento, já é pelo Espírito Santo, quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, mas quando ela fala desta maneira, ela quer dizer que de uma forma mais direta, que é o que está acontecendo, irmãos. De uma forma mais direta, através de sonhos, Deus está trazendo várias pessoas, e a maioria dos nossos irmãos de Angola e de Moçambique é confirmado o ministério, ou seja, Deus mostra para eles, através de sonhos, sobre este ministério, que realmente este ministério é o ministério de Deus. E agora, voltando para falar especificamente de Moçambique, como agora está em destaque o que aconteceu em Moçambique, todas as igrejas caíram, está todo mundo percebendo isso. Aqui no Brasil e em outros países foi lentamente. Enganou as pessoas, e as pessoas quase não viram essa mudança. Estão já juntos com o espiritismo, junto com o papado, mas quase não percebe, porque foi lentamente, ali as pessoas se corromperam lentamente. Mas como em Moçambique foi instantâneo, então muita gente está vendo que realmente as igrejas, através da falsa liberdade religiosa, se tornaram moradas de demônios. E então as pessoas estão vindo para o Ministério Quarto Anjo, pessoas pentecostais. E vou contar alguns sonhos que Deus está revelando para essas pessoas que estão vindo dessas igrejas que não guardam o sábado. Estão vindo para o Ministério Quarto Anjo para guardar o sábado. Louvado seja o nome do nosso grande Deus. Entre essas pessoas que vieram das igrejas que não guardam o sábado, está o nosso irmão Paulo, que já é do Ministério Quarto Anjo. E eu vou contar um sonho dele, que ele sonhou, muito interessante agora, confirmando este ministério realmente que é o ministério de Deus. Então, nosso irmão Paulo, ele teve um sonho que chegava até a mim, e para que eu apresentasse mais sobre o que nós apresenta em relação ao chamado, como nós sabemos que este chamado, que é o ministério do profeta Elias, que é a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, como sou o primogênito da linhagem de Dan, como Cristo incorporou no meu corpo no dia 10 de junho de 2025. Então, no sonho, ele chegava a mim para que apresentasse mais sobre o que nós apresenta. Então, eu dizia para ele que o que nós apresenta, não temos mais nada mais o que apresentar, já apresentamos tudo. Mas eu dizia para ele, mas vou dar algo para você. Então eu cavava um poço de 5 metros e entijolava esse poço do fundo até a boca. E aquele poço então criava água pura, bem limpa e saborosa. Ou seja, uma água perfeita. E chegava os vizinhos, as pessoas queriam água do poço, porque, segundo as pessoas, dizia que a água
da casa deles estava podre e queria água daquele poço. Então era permitido as pessoas pegar água do poço. Ele mandava, vai buscar os baldes, a pessoa ia e pegava água do poço para tirar e levar para a sua casa. Já agradeço àqueles que estão entrando para assistir a live, que Deus abençoe cada um, muito obrigado, e que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado pela a presença de vocês, e vamos continuar. Então, chegava outra pessoa pedindo água para também beber. Ele dizia, pode ir buscar o balde para você tirar água do poço. A pessoa dizia, não, eu quero beber aqui mesmo. Então ele dizia, pois pode pegar. E assim ele despertou do sonho. Então este foi o sonho, irmãos. Deus confirmando este ministério para o nosso irmão Paulo, que antes ele era da igreja que não guardava o sábado. E mais interessante, ele teve um sonho agora, recente, que ele teve um sonho que ele tem 3 meses para aprender tudo sobre o Santo Sábado. E eu me lembrei do texto do livro Primeiros Escritos, que falando que alguns de nós tivemos muito tempo, muitos anos para aprender a verdade, mas mas agora o tempo é quase findo, e o que nós temos aprendido há anos, eles terão que aprender em poucos meses, e terão muito o que desaprender e também aprender. Irmãos, então, mais uma vez, a gente vê um sonho que Deus está confirmando que este ministério é o ministério levantado por Deus para a realização da última grande obra do Evangelho. E eu quero dar uma boa notícia. O Ministério Quarto Anjo, ele está avançando em Angola, em Moçambique, e também aqui no Brasil. Deus já também está atuando para que aumente também em número e em poder o Ministério Quarto Anjo. Irmãos, agora em Moçambique, nesse sábado que passou, foram 6 irmãos das igrejas pentecostais para ouvir a palavra de Deus com o Ministério Quarto Anjo em Moçambique. Irmãos, então, eles foram com caderno, anotando tudo o que os nossos irmãos diziam para eles. E eles ficaram maravilhados. Irmãos, eles estão vendo que o Quarto Anjo é o ministério chamado por Deus, porque eles reconhecem que as igrejas em Moçambique, através da falsa liberdade religiosa, elas se uniram com o espiritismo e o papado e com todas as religiões. Então, esses 6 irmãos, um deles voltou para a sua casa, como todos voltaram, mas eu me refiro a um deles, porque quando ele chegou na sua casa, o sogro dele estava brabo com ele, porque ele foi visitar o Quarto Anjo. E lá tem uma tradição que a filha, quando se casa, ela fica morando na terra do seu pai, né? Então, esse homem que foi visitar, casado, né, com essa mulher, então o sogro dele falou para ele: eu soube que tu esteve visitando o Ministério Quarto Anjo. Eu vou te dizer uma coisa: se tu se unir com esse povo, você vai ser expulso daqui da minha terra, e minha filha não vai com você também, não vai mais ser sua esposa, se você se unir com este Ministério Quarto Anjo.
Irmãos, olha a perseguição, olha o ódio que o dragão tem contra o quarto anjo. Eu vejo que quando é para uma pessoa ir para essas igrejas Babilônia, o cônjuge ou o sogro ou a sogra, ninguém fica irado. Mas com o quarto anjo, a ira é grande. Então, nós estamos orando por esse irmão que só ele visitar o quarto anjo, o sogro dele ameaçou de expulsar ele e também de ele perder a sua esposa, que, como eu já falei. Então, mas Deus é misericordioso. Na mesma noite, Deus deu um sonho para ele. Deu um sonho para esse nosso irmão. Ele sonhou que ele, à noite, ele saía da sua residência e olhava para o céu e via nuvens. Viu o céu aberto e viu nuvens saindo de forma assim, águas fervendo, melhor dizer assim, nuvens revolvendo-se em fogo, né? Então, ele viu essa cena e entrou novamente para chamar a mãe dele. A mãe dele veio para ver junto com ele a cena e já era um leão, rugindo com potente voz, um leão. E ali, eles maravilhados com aquela voz e também temeroso, ele entrou novamente para chamar mais pessoas, mais os familiares. Então veio para ver o leão novamente ali rugindo, e eles ali todos caíram de joelho em oração, ali temeroso, ali um temor santo, irmãos, ali pelo que estava acontecendo, aquela cena no céu. Então nisso, irmão, chega o cunhado dele com uma flecha no arco para atirar nele, chamando pelo nome dele. Só que ele percebe que a ponta da flecha está torta, ou seja, não está com a ponta para frente, para trás. E também o cunhado dele querendo atirar a flecha, não consegue. E ele permanece de joelho orando. Irmãos, esse sonho foi tremendo, esse sonho. De manhãzinha, ele foi rápido para contar o sonho para o Ministério Quarto Anjo, embora que é muito longe da casa dele, o Ministério Quarto Anjo, a casa dos irmãos. E mesmo assim ele foi. E então contou o sonho ali, querendo explicação, ali mexeu muito com ele. Então nós explicamos o sonho. Deus está confirmando realmente o que ele fez. E sábado visitar o Ministério Quarto Anjo. Deus está confirmando que ele fez a coisa certa, embora que o sogro dele está ameaçando ele, de ele perder a esposa, de perder a moradia. Mesmo assim, Deus confortou. Então Deus confortou ele com esse sonho poderoso para ele não desistir. E vamos orar por esse irmão, porque eu sei que não vai ser brincadeira a perseguição que ele vai ter. Vai ser uma perseguição grande. Mas mostrou, ele tem que perseverar, porque ele vai ganhar também a mãe dele para o quarto anjo, vai ganhar os familiares para o quarto anjo, embora que vai ter oposição da parentela. Mas não vai acontecer nada com ele. Ele tem que permanecer firme. Irmão, como no início dessa live eu falei, Deus está trazendo as pessoas para este ministério, o quarto anjo, através de sonho. Tanto em Angola como em Moçambique, confirmando este ministério. Então, louvado seja Deus. Eu agradeço pelos irmãos que estão acompanhando a live. Eu não consigo ver, que a letra é muito pequenininha.
Mas eu agradeço, muito obrigado pelos irmãos estar assistindo esta live. E vamos continuar. Então, louvado seja o nosso grande Deus. O sonho mostrando a nuvem revolvendo-se em fogo é o poder do Espírito Santo no ministério quarto anjo, o qual é este ministério, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. O leão rugindo com potente voz é que Cristo incorporou no dia 10 de junho de 2025 em seu servo, em Elias Joanã. Ele incorporou no meu corpo e ele vai bramar como leão, irmãos. Aquela força incorporada em Sansão representa a incorporação de Cristo em seu servo, em Elias Joanã. E ele vai bramar como leão. Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã, bramará como leão. É como está escrito no livro A Verdade sobre os Anjos, na página 248, L.G. White diz: Satanás enganou o mundo e as igrejas, mas a voz do poderoso anjo do Apocalipse capítulo 10 requer atenção. Irmãos, aí nós vimos L.G. White dizendo que essa falsa liberdade religiosa enganou o mundo e as igrejas, que Satanás atuou pela falsa liberdade religiosa, enganou o mundo e as igrejas. Mas a voz do poderoso anjo é Cristo incorporado. Cristo incorporado. A sua voz requer atenção. Em viva voz o mundo vai ouvir que essa falsa liberdade religiosa é a morada dos demônios dentro dos templos. Que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio pela falsa liberdade religiosa. Que os templos adventistas guardará o domingo, promovendo a falsa liberdade religiosa. Pois você vê na Casa Branca Donald Trump com a comissão de liberdade religiosa. Lá está, nessa comissão, a igreja adventista, católicos, pentecostais, aí vai, promovendo a falsa liberdade religiosa. E com essa falsa liberdade religiosa, os 10 mandamentos estão sendo postos nas escolas, para que as escolas ensinam o domingo como o dia do Senhor. E, na verdade, o domingo é o sinal da besta. Então, Satanás enganou pela falsa liberdade religiosa, mas Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para desmascarar tudo do papado, tudo do espiritismo e tudo das igrejas. Cristo incorporado no meu corpo, ele fará essa batalha. Fará a batalha contra a besta e a sua imagem. E aqueles que se unir com o quarto anjo, juntos, faremos essa batalha e juntos seremos vencedores. Porque está escrito, o cordeiro vencerá a besta e os 10 reis, e prenderá a besta e o falso profeta. Irmãos, o único ministério que não vai guardar o domingo é este ministério, porque Cristo, ele está incorporado, como ele prometeu. Eis que daquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo, que não é o meu, mas no corpo de um homem.
ele prometeu, os 7 trovões falaram na sua própria voz. O João ia escrever, mas o João ouviu uma voz do céu dizendo: não escreva, João, o que os 7 trovões falaram, guarda em segredo. Irmãos, porque se João tivesse escrito, muitos, a mundo afora aí, estavam dizendo que Cristo estava incorporado no corpo dele. Então, foi guardado em segredo. Então, como você vê lá no Apocalipse 10, então, o anjo levanta a mão para o céu e jura, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver tocando a sua trombeta, cumpre-se-á o mistério de Deus que foi revelado aos seus servos, aos profetas. E exatamente se cumpriu este mistério que é Cristo em carne, nos dias da voz do 7º anjo, o qual nós vivemos hoje, nos dias da voz do 7º anjo, que começou em 1844 e vai até a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu. Irmão, a incorporação de Cristo não é a encarnação. A encarnação de Cristo foi na linhagem de Judá, na pessoa de Jesus. Ele está no santuário celestial, com suas mãos feridas, fazendo expiação por todo aquele que verdadeiramente se arrepende de seus pecados. Nós devemos entender que Cristo, despojado da sua personalidade humana, ele é espírito e está em todo o lugar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ele está com a sua primeira pessoa no céu, a pessoa de Jesus Cristo, e incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para batalhar contra a besta e a sua imagem. E em espírito, está em toda parte do mundo em espírito. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Louvado seja o nosso grande Deus. Então, irmãos, vamos orar, voltando para o movimento Quarto Anjo em Moçambique. Vamos orar que a perseguição ela é grande contra o Quarto Anjo, porque o dragão tem ira do remanescente. Este é o ministério de Deus para que a besta seja desmascarada, como está sendo desmascarada a besta e a sua imagem. Então, que Deus seja louvado e que Deus nos abençoe. E louvado seja o nosso grande Deus, que ele está trazendo as pessoas para o Quarto Anjo através de sonhos. Olha que maravilha, irmãos. Que maravilha. O Quarto Anjo está crescendo em Angola, crescendo em Moçambique. Tudo. Quem está fazendo é os santos anjos. Deus enviando os sonhos para os irmãos vir para o Quarto Anjo. Eu fico maravilhado. Tá assim, ali, o que está acontecendo no Quarto Anjo é o poder de Deus, é o cumprimento que ele em Jeová te falou nos últimos dias. Que a atuação do Espírito Santo ia trazer as pessoas para o convertimento, para o verdadeiro ministério de Deus. E isso está acontecendo. Louvado seja Deus. E o ministério Quarto Anjo, logo, ele estará iluminando toda a terra com a sua glória. Louvado seja Deus. E Deus seja louvado grandemente pelo ministério Quarto Anjo. Que quando as igrejas, como aconteceu agora, caíram, então Deus levantou este ministério para trazer a salvação para todos nós. É por isso que Jacó
Me lembrei de Jacó agora, irmãos. Por isso que Jacó falou na bênção para Adão: a tua salvação espero, ó Senhor. O Senhor, incorporado no primogênito da linhagem de Dan, salvará a mim e a você das trevas que cobrira a terra e densas escuridão aos povos. Somente aqueles que fazerem o confessar, olhando para o céu que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, será salvo. Aquele que não fazer o confessar, já está condenado. Aquele que não crê, não quer fazer o confessar, então já está condenado. Porque não há salvação fora de Cristo, irmãos. E Cristo incorporou o batismo, perdeu a validade. Agora é o confessar por ordem de Deus. É o renovo do Senhor. Irmãos, 7 mulheres lançarão mão de um homem naquele dia. Agora, no período da incorporação. Aquele homem de Isaías capítulo 4 é Cristo. Não se cumpriu no período da encarnação na pessoa de Jesus. Não tinha 7 mulheres no período que Jesus esteve na terra. Não tinha 7 mulheres, as 7 igrejas, não tinha. Alguns querendo entender Isaías capítulo 4, diz que é quando Cristo voltar nas nuvens do céu. Mas essa profecia dessa maneira fica sem lógica. O que as igrejas vão querer comer do seu pão? E vestir da sua própria vestimenta na segunda volta de Jesus Cristo na nuvem do céu? Está errado essa interpretação, não é dessa forma. Essa interpretação das 7 mulheres lançarão mão de um homem é Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Pois o Senhor Deus o revelou para a sua serva, Deusilene Souza, que as 7 mulheres representam as 7 características maus dos 7 períodos das 7 igrejas de Apocalipse, que as 7 características maus estão em todas as igrejas nesses últimos dias. E quando, então ela viu, né? Viu as pessoas pegando no meu sapato, no sonho, representando as igrejas, querendo ser apenas chamadas por Elias e Joanã. Ou seja, quando Cristo bramar como um leão, incorporado em seu servo em Elias Joanã, assim como o irmão viu agora em sonho, na nuvem do céu, bramando como leão. Então, deixa eu passar essa ligação, eu esqueci de desativar essa voz. Então, quando Cristo incorporado bramar como leão, irmãos, então, as igrejas, para não perder a membresia, vão querer fazer aliança com o Ministério Quarto Anjo. Mas não é uma aliança da forma que Deus quer que faça. Ou seja, Cristo não fez aliança com nenhum movimento. E Deus, através de sonho, proibiu nós fazer aliança com qualquer igreja ou movimento. Qual era a meta para a pessoa fazer parte da igreja de Cristo? Era se batizar e abandonar todo o seu pão e todas as suas vestimentas.
e participar somente do pão da igreja primitiva e da vestimenta da igreja primitiva. Assim também, agora, todos podem fazer parte do quarto anjo, seja líderes de grupo ou pastores de igreja, mas desde que venha para o quarto anjo de verdade, faça o seu confessar que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, e deixa o seu pão, e deixa a sua vestimenta, e aceite o pão do quarto anjo e a vestimenta do quarto anjo. Ou seja, abandona a sua ideia particular, abandona a questão da sua igreja e aceite toda a verdade como Deus está revelando para o quarto anjo. Então você pode, não importa se você é pastor, mas aliança nós não faremos. Não faremos com grupo nenhum e nem com igreja nenhuma. Porque isso é nós se apostatar. Para fazer parte, você pode vir fazer parte do quarto anjo. Você faça o seu confessar e aceite tudo que Deus está revelando. Aceita toda a verdade presente que precisa ser pregada e ser vivida entre nós. Louvado seja Deus. Então, irmãos, as 7 mulheres entrarão em opróbrio, porque Deus confirmará com poder o quarto anjo. Este ministério, irmão, vai iluminar a terra toda com a glória do Senhor. Porque o que nós estamos apresentando não é ideia nossa, não é a ideia minha, não é a ideia da Deusilene, não. Deus está mostrando, guiando este ministério através de sonhos. O que é errado, Deus nos avisa. Aquilo que está sendo acrescentado, ou como eu falei, acrescentado, é porque Deus avisou em sonho para Deusilene Souza, a serva do Senhor, que o livro Eventos Finais, capítulo 9, dali em diante, aqueles parágrafos que fala, abastece de trabalhar no domingo, não é receber o sinal da besta, que a pessoa tem que tirar esse dia para ser um dia missionário, fazer culto, cantar verdadeiros hinos de avivamento e passar o domingo dessa maneira é sempre agradável ao Senhor. O nosso Deus revelou em sonho para a sua serva, Deusilene Souza, que não foi Ellen G. White que escreveu aqueles parágrafos. E sim, os jesuítas da liderança rejeitada da Igreja Adventista. Não só os Eventos Finais, irmãos, mas também tem o outro livro, Testemunho para a Igreja, volume 9, capítulo 28. Lá também manda guardar o domingo. Está contradizendo o que L.G. White escreveu. Então, irmãos, este ministério está sendo guiado por sonho. Deus levantou a sua serva, Deusilene Souza, e foi bem claro em sonho. Ele revelou que ela está no lugar de Ellen G. White, ou melhor dizer, como foi dito no sonho, ela é a Ellen White brasileira. Louvado seja Deus. Irmãos, este ministério é para que nenhum dos adventistas do sétimo dia e nenhum de todas as denominações seja enganado em relação ao domingo, que é o sinal da besta, seja enganado em relação à besta, que é o líder da Igreja Católica, ou em relação à imagem da besta, a qual é a Igreja unida com o Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, este ministério, como eu falo, como Ellen White falava quando esteve aqui, ela escreveu, quando esteve, antes de ela morrer,
ela escreveu claramente que ela só falava o que o Senhor apresentava a ela. Dizendo o quê? Dizendo que ela não pôs coisa para a denominação adventista, o que Deus não tinha revelado. E é isso que nós estamos apresentando nesse ministério. Esse ministério não é que nós vamos caçar profecia para certificar este ministério. Não, é Deus que mostra sobre este assunto, sobre aquele outro. E é Deus que está trazendo os irmãos, tanto em Angola como em Moçambique. Irmãos, se eu for contar os sonhos dos nossos queridos irmãos em Angola e dos nossos queridos irmãos em Moçambique, aqui, eu vou passar muitas horas contando. Sonhos poderosos, sonho que confirma realmente que esse ministério é de Deus. Tinha uma irmã em Angola que estava em dúvida que a parentela estava tirando ela completamente do quarto anjo. Ela estava sozinha no lugar sem os irmãos. E quando chegou perante os irmãos, ela já estava querendo descrer. Então o Senhor Deus deu um sonho poderoso para ela, mostrando o quarto anjo com um número muito maior do que a igreja adventista do sétimo dia. Eu também já sonhei. A igreja adventista do sétimo dia, ela tem só 22 milhões de... 24 milhões de membros. E Deus já revelou que o quarto anjo, só no início, terá 45 milhões de membros. Imagina quando os 144 mil líderes selados recebeu o selo do Deus vivo para chamar a grande multidão de todas as nações, tribo, língua e povo para a salvação eterna. Irmãos, se a chuva temporã foi abundante, a chuva seródia será maior. O quarto anjo iluminará a terra toda com a glória do Senhor. Cristo bramará como leão e ele chamará os 144 mil. Cristo incorporado chamará os 144 mil líderes. Quando Cristo esteve encarnado, ele chamou 12 discípulos. Mas agora Cristo incorporado, ele chamará 144 mil discípulos. E eu quero, com alegria, dizer para vocês, já foi chamado 5 dos 144 mil. E para que vocês saibais que, como é chamado esses 144 mil, eles mesmos têm sonhos que eles não entendem em alguma ocasião. E eles contam para nós e nós entendemos que é um sonho de um chamado. Então nós oramos a Deus se é o chamado dos 144 mil e Deus confirma através de sonho. Aí nós chamamos eles. E já foi chamado 5. Foi chamado nosso querido irmão Júlio Cachuco. Foi chamado nosso querido irmão Júlio Sabonete. Nosso querido irmão Estevo. O nosso querido irmão Júnior e o nosso querido irmão Enoque Castro. Louvado seja Deus. E vai ser chamado 144 mil. É este ministério, Cristo incorporado em Elias Joanã, no meu corpo, que está chamando um a um dos 144 mil para dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, para desmascarar a besta e sua imagem, revelar para o mundo que o domingo é o sinal da besta, para dar o aviso que todas as igrejas caíram e se tornaram moradas de demônio através da falsa liberdade religiosa, e para chamar, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então, louvado seja o nome do nosso grande Deus. Este ministério, Deus está chamando as pessoas para este ministério. A intenção dessa live foi para mostrar para todos como Deus está agindo através do quarto anjo. Está trazendo, através do seu poder,
através de sonhos, revelando para as pessoas que este é o ministério de Deus. Louvado seja Deus. Então, muito obrigado, queridos irmãos que acompanharam a live, ficaram até o final. Que Deus continue abençoando grandemente os irmãos e que Deus seja louvado e que todos nós tenhamos uma noite de paz e comunhão com o nosso grande Deus. Amém e amém. Muito obrigado. Amém.